A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Eclesiastes capítulo 5, versículo 16. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e deu a ele poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então Deus dá o dom de adquirir prosperidade. Amados, desde a queda o homem, ele deixou de adorar a Deus. Deus deixou de ser o primeiro lugar, isso é idolatria, e passou a amar coisas, adorar pessoas. Então, legitimar aquilo que Deus dá é quando o nosso coração se volta para Deus novamente. Então nós usamos as coisas, amamos as pessoas e adoramos só a Deus. Isso era originalmente. Mas desde a queda, o que acontece é que o coração do homem precisa de um milagre. Porque desde a queda, quando o homem se separou de Deus, o coração dele se apegou aos bens materiais. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, para que o homem receba prosperidade sem se apegar nela, ele precisa estar se apegando em Deus. E quanto mais ele se apega em Deus, mais preparado ele está para a herança, sem idolatria, sem perder a salvação. Gálatas capítulo 3 diz que enquanto o herdeiro ele é menino no entendimento, mesmo sendo herdeiro, ele não usufrui. Então a imaturidade, a ignorância, a pessoa apenas recebe o Senhor Jesus e começa a correr atrás de dinheiro. Há uma diferença, amados, entre adquirir dinheiro e prosperidade. A pessoa, através de um sistema financeiro, através de um sistema religioso, ele pode ganhar muito dinheiro, mas isso não quer dizer prosperidade. A prosperidade é quando isso acontece e não afeta a salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Prosperidade é quando os bens da pessoa estão aumentando, mas a alma dela é próspera. Ela não se apega aos bens materiais, ela não é avarenta. O Senhor diz para que nós tomemos cuidado com a avareza. Em Hebreus 13:5 diz assim: cuidado com a avareza, porque eu cuidarei de você. Não te deixarei, não te desampararei. Então, isso é muito sério. A avareza faz com que a pessoa faça da igreja um comércio. Eu vou dar para ter mais, e aí ela vive em função de adquirir dinheiro, pensando que prosperidade é adquirir dinheiro. Não, o que nós vemos ali é prosperidade com paz, com saúde e tendo a alegria de saber que isso é dom de Deus. Ou seja, Deus está prosperando essa pessoa e ela reconhece isso, ela é agradecida, ela é humilde e ela adora a Deus. Porque este é um milagre, amados. Voltar a adorar a Deus, voltar a se apegar em Deus, porque o coração do homem, desde a queda, se afastou de Deus. Quando um homem no meio da multidão pediu para Jesus: Jesus, ajuda o meu irmão a dividir comigo a herança, né? Aí Jesus diz lá em Lucas 12:15, né? Ele diz assim: olha, tome cuidado, guarde-se da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que ela possui. Ou seja, ela pode ter riqueza, mas ela não será próspera. A prosperidade, como diz Deuteronômio 30, versículos 19 e 20, é o coração apegado no Senhor. Ele diz: se você se apegar ao Senhor, você será bem-aventurado e a tua geração, teus filhos, teus netos serão abençoados. Essa prosperidade é você, com segurança, segundo aquilo que Deus vê você preparado, Ele vai te dando, não é? E vai acrescentando. Jeová Jireh vai trabalhando. Tudo que você fizer prosperará, mas isso gradativamente. Aquele que se apressa em enriquecer, ele não ficará sem castigo, porque isso é idolatria, avareza. Vemos que muitas pessoas, elas são tão obcecadas no dinheiro, que se Deus der a ela muito dinheiro, ela acaba perdendo a salvação. Ela não compreende o que é prioridade. Agora, o que nós estamos falando aqui sobre a imaturidade financeira é exatamente isso. O ser humano, desde a queda, ele se empolga, ele se apega a qualquer coisa que Deus dá. Às vezes, a bênção que Deus dá, a pessoa não está preparada, então o que acontece? A pessoa acaba se apegando na bênção. Lembra-se quando Abraão queria tanto um filho e Deus deu, né? Deus prometeu e deu. E aí depois Deus diz:
oferece em sacrifício teu filho a quem tu amas. Ou seja, o que aconteceu é que Abraão acabou se apegando em Isaac. E quando ele se desapegou de Isaac, entregou ao Senhor, não precisou entregar esse sacrifício, que Deus não só estava provando ele estava preparado para a bênção. Então nós estamos preparados para aquilo que nosso coração não se empolga, não se apega. Aquilo que Deus dá é para você usar, não para você se apegar, né? Uma pessoa que diz assim, olha, eu não posso viver sem essa pessoa, eu não posso viver sem aquela pessoa. Isso é idolatria. Porque nós devemos amar as pessoas, mas nós não podemos depender delas, depender somente de Deus. Todas as minhas fontes estão em ti, né? Se a igreja primitiva pensasse assim, sem essa pessoa eu não vivo, o que aconteceria? Ela não morreria por Cristo e nem permitiria que o seu amor por Cristo fosse em primeiro lugar. Jesus disse, se alguém ama mais isso, aquilo ou aquela pessoa do que a mim, não é digno do reino. Então isso é uma frequência de idolatria séria, irmãos. Você veja como as coisas são neutras. O dinheiro na mão de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai fazer boas obras. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz que Deus dará sempre, em tudo, de forma transbordante para as boas obras. Então quando aquilo já foi trabalhado no coração, aquele coração já foi liberto, como diz o Salmo 119, versículo 32, se o Senhor libertar o meu coração, eu vou andar nos teus caminhos. Então há uma necessidade de tirar do coração do homem, do primeiro lugar, coisas e pessoas e devolver a Deus. Aqui está o nível seguro. Quanto mais eu me apego em Deus, Deus pode me aproximar de pessoas boas, me dar uma família abençoada, me dar prosperidade. E isso não vai ter problema, porque não é o dinheiro o problema, é o amor ao dinheiro, né? Então, o desapego ao dinheiro vem antes do dinheiro. Porque uma pessoa, amados, que ela acaba se apegando na bênção, né? Ela se torna uma idólatra. Ela acaba valorizando mais o que Deus dá do que Deus é. Nós não podemos buscar a Deus pelo que Ele dá ou Ele faz. Nós buscamos a Deus pelo que Ele é, né? O fato dele habitar em nosso coração, essa é a nossa maior riqueza, a nossa maior prosperidade. A nossa comunhão com Ele, essa é a nossa maior riqueza, a nossa maior prosperidade. Então tudo que Ele dá ou que Ele faz é para a glória dEle. É para nós usarmos isso como ferramentas para ganharmos vidas para Ele, para a eternidade. Mas a nossa glória é o Senhor. Nosso maior tesouro, nosso galardão é o Senhor. Deus disse, Abraão, eu serei o teu grandioso galardão. Quando nós compreendemos que Deus vale mais do que tudo, irmãos, porque o que adianta tudo se nós perdemos a nossa comunhão, a nossa salvação. A nossa maior riqueza é ter o nosso nome escrito no livro da vida. É termos a presença do Senhor cada vez mais percebida, né? Podemos adorar o Senhor Espírito em verdade, revelá-lo às pessoas à nossa volta, porque tudo vai passar, tudo será queimado como fogo, tudo explodirá e se dissolverá, se derreterá, tudo não ficará pedra sobre pedra, Deus fará novos céus e nova terra. O que adianta nos apegarmos àquilo que é temporário, quando o nosso coração foi feito para o eterno, o Deus eterno? Nós temos uma vida eterna no nosso coração. E quando nós colocamos qualquer coisa à frente disso, estamos agindo como loucos. Como podemos amar a prata, o ouro que vai enferrujar, que vai derreter, que vai desaparecer? Isto é bom para as boas obras. Isto é bom para viver uma vida digna, limpar o seu nome, não é verdade, amados? Isso é bom para que nós possamos usufruir, como diz, nós lemos Eclesiastes, Deus tem prazer em prosperar os seus filhos. A palavra de Deus diz no Salmo 35, 27, nós podemos ler. Sim, o Salmo 35, 27 diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. E o Salmo 37, 25 diz que o Senhor nunca viu um justo desamparado, Davi escrevendo, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é verdade, amados? Então nós vemos o Salmo 118, versículo 25, em que o salmista, ele ora assim, Senhor, concede-nos prosperidade. Não há nada errado. Até no Pai Nosso nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não há nada errado em ter uma vida digna. A questão toda é preparar-se para isso, amados. A questão toda é que isso não tome o nosso coração, é que isso não tome o lugar de Deus em nossa vida. E para isso, irmãos, é preciso andar um trecho com Deus, não é verdade, amados? Paulo diz que aprendeu a estar contente, tendo muito dinheiro ou tendo pouco. Então, em fases que ele tinha muito dinheiro,
Tem gente que não sabe viver com muito, fala, não, crente não pode ter muito, né? A Bíblia diz que aquele que tiver tesouro não será salvo. Abundar tesouro não é ter uma reserva na conta bancária para emergências. Acumular tesouro o que é isso? Trilhões? Acumular tesouros, não é ter ali 20 mil de reserva, isso não é tesouro, né, amados? Então, a Bíblia diz assim, que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí continua o texto, assim Jesus dizia daqueles que confiam nas suas riquezas. Então o problema não é a prosperidade, o problema é confiar, é se apegar, é fazer disso uma fonte. Porque a nossa fonte é o Senhor. Então, muitas vezes o que nós não compreendemos é que desde a queda estamos despreparados para a abundância. O ser humano se apega, se empolga, faz disso uma fonte, idolatria, né? Então, o nível seguro de Deus ir prosperando um homem é o nível em que eles têm comunhão com o Senhor. Aí vai avançando na comunhão, vai sendo preparado, né, odres novos para vinhos novos, eles vai sendo preparado para alcançar mais do Senhor. Então nós vemos que muitas pessoas, elas chamam a prosperidade de coisa do diabo, né? É o diabo que ofereceu dinheiro para Jesus. Eles chamam prosperidade de coisa do diabo. Então aquilo que você chama do diabo vai se afastar de você. A Bíblia diz no Salmo assim, porque você amou a maldição, ela se sobrevenha. Você não quis a bênção, ela se afaste de você. Tem gente que fala que a prosperidade é coisa do capeta. Não, irmãos. A prosperidade é coisa de Jeová Jiré. Deus, o nosso Pai, é o Deus da prosperidade. O grande problema não é a prosperidade. É o fato de que o ser humano, desde a queda, não está preparado. Ele precisa se preparar antes. É preciso trabalhar da graça para que o coração do ser humano volte-se para Deus. Se ligue com Deus. Se converta a Deus. Aí ele será preparado aos pouquinhos para ganhar cada vez mais do Senhor os dons e entre eles a prosperidade. Que Deus te abençoe.